As micro e pequenas empresas podem ser uma das saídas em tempos de crise. É que diante das notícias negativas sobre a economia e o cenário de cortes e de redução de renda, investir na criatividade e no empreendedorismo se tornou um meio de sobrevivência para muitas famílias. E para falar sobre esse e outros assuntos, nós recebemos ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o superintendente do SEBRAE de Mato Grosso, José Guilherme Barbosa. Boa tarde, superintendente. Boa tarde. Boa tarde. Superintendente, a presidente Dilma Rousseff, querendo correr aí atrás do prejuízo, né, em função dessa enorme crise econômica que o país atravessa, reativou o Conselho de Desenvolvimento Econômico, o Conselhão. O senhor acredita que de Brasília pode sair alguma solução para essa crise? De Brasília, certamente podem vir grandes soluções. Eu não tenho a certeza absoluta se essa é a melhor alternativa que nós temos. Eu não conheço ainda os detalhes técnicos, mas o governo, a tentativa dele é de animar o mercado e colocar recursos à disposição através de crédito e apoiando principalmente as instituições financeiras ligadas ao governo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, os bancos ligados ao governo. É uma tentativa, agora... Sem aumentar imposto. Não, de forma alguma, porque a iniciativa privada já tem dado uma grande contribuição, Lúcio, porque já estamos nos limites. Então, sem aumentar imposto, qualquer notícia é bem-vinda. Agora, a operacionalização dela é que nós vamos ter que ter cuidado, analisar com bastante critério para verificar se ela é aplicável, principalmente para as micro e pequenas empresas. Pode ser que seja extremamente benéfica para as grandes empresas, mas são interesses em determinados momentos muito diversos. A gente começou falando aqui sobre empreendedorismo. É possível ser empreendedor? É um momento para ser empreendedor? Dá para ser criativo no meio dessa crise? Existem duas situações de empreendedorismo. Empreendedorismo por oportunidade e o outro empreendedorismo é pela situação. Nós estamos verificando com esse alto índice... O outro é por dificuldade. Por dificuldade, pode ser. Essa é a leitura mais fácil. O fato é que o índice de desemprego tem crescido muito e não existe outra saída. Os governos, nos três níveis de governo, tanto federal, estadual e municipal, têm que se preocupar muito com as micro e pequenas empresas e criar condições para que elas implementem, para que elas cresçam e, evidentemente, aí tem várias situações que têm que ser analisadas, mas pensem bem que a situação não é só econômica, a situação é extremamente, o fundo dela é social, ainda mais no ano, e aí fica uma lembrança no ano político em que certamente o número de micro e pequenas empresas é muito representativo e que é bom ter um carinho especial com as micro e pequenas empresas, porque elas são a mola da economia, geradoras de emprego, ou seja, da estabilidade social, e certamente no final do ano eles também vão votar. Superintendente, e um caso específico aqui de Mato Grosso, é um assunto que não só preocupa, como assusta as micro e pequenas empresas. O ICMS pode aumentar, aliás, deve aumentar, porque ele iria aumentar agora no início do ano e foi adiado para abril. Isso daí é uma notícia péssima. Pode gerar, inclusive, quebradeira no setor. Se mantiver do jeito que foi apresentada no finalzinho, dia 27 de dezembro, certamente vai trazer prejuízos imensuráveis, principalmente para os empreendedores individuais, para todas as empresas, mas principalmente para os empreendedores individuais. Agora, eu tenho a convicção, eu acho que essa medida que o senhor governador tomou de já prorrogar isso para abril já é uma demonstração de uma sensibilidade dele com dois aspectos. Primeiro, o econômico e o segundo, do legal. Legal porque nós temos vivido um governo estadual legalista por natureza. Então, isso também é a posição do senhor governador. É louvável isso. Agora, veja bem, a própria Constituição, antes de regulamentos, normas, portarias, existe a Constituição. E a Constituição é a lei maior em que todos nós temos que respeitar. E no artigo 179 da Constituição fala de tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, para os pequenos negócios. Portanto, em todas as esferas, certo? Em qualquer secretaria, em todas as esferas, deve ser respeitada a Constituição, senão onde nós vamos parar com a nossa democracia. Portanto, antes de mais nada, o aspecto legal. E segundo, o aspecto social e o mais importante, que é o econômico, aqui nesse momento, porque se nós não apoiarmos e não estimularmos as micro e pequenas empresas, o que vai acontecer? Nós já estamos no limite dos impostos. Uma legislação trabalhista também extremamente rígida.
Então, se nós temos uma legislação trabalhista que precisa ser modificada e até agora não foi feito absolutamente nada, uma reforma tributária necessária que também foi feito muito pouco, e se houver mais arroxo ainda em função, eu entendo a posição dos estados e municípios, eles precisam certamente de recursos para pagar os seus compromissos, a gente entende. Agora, a melhor fórmula é o do equilíbrio, e nós precisamos ter equilíbrio nessas decisões, para que venham a satisfazer os governos, mas também não prejudique a galinha dos ovos de ouro. A iniciativa privada, eu vou estender um pouquinho mais, se vocês me permitem, um país forte só é forte se tiver uma iniciativa privada forte. E isso aplica-se também aos governos, certo? Os governos estaduais, as próprias prefeituras. Nós vamos ter um Estado forte a partir do momento em que tivermos uma iniciativa privada forte, com bastante inovação, gerando emprego, gerando renda, gerando receita, gerando estabilidade social. Essa seria a verdadeira transformação. Essa é a verdadeira transformação e eu acredito que a gente vai chegar lá. Nós temos a convicção de que o bom senso e o equilíbrio vai sobrepor qualquer visão, às vezes um pouco mais limitada. Superintendente, obrigado pela presença do senhor aqui e também pelas informações no Jornal do Meio-Dia. Obrigado a vocês e aos nossos telespectadores.